Eu sou o professor Felipe Arade Miranda e estamos juntos aqui no 31º Encontro Monárquico Nacional. Eu gostaria de iniciar saudando Sua Alteza Imperial e Real, Dom Luiz, chefe da Casa Imperial do Brasil, que inclusive completa 83 anos de idade amanhã, no dia seguinte ao nosso evento. Então gostaria de deixar registrado meus sinceros cumprimentos a Dom Luiz. Também gostaria de saudar Sua Alteza Imperial e Real, Dom Bertrand, também Suas Altezas Imperiais e Reais, Dom Antônio e Dona Cristine, e estender meus cumprimentos a Dom Rafael e a Dona Maria Gabriela, e também cumprimentar os palestrantes que me antecederam aqui ao evento, o professor doutor Gilberto Calado, o professor Sidney da Costa e o senhor Nelson Fragelli. Recebam todos meus sinceros cumprimentos. Hoje é um dia especial na minha vida, estou aqui na condição de palestrante, eu que sempre frequentei os eventos monárquicos na condição de ouvinte, estou aqui hoje palestrando para todos vocês neste evento nacional que tem uma importância gigantesca, então para mim é um dia muito especial na minha vida, gostaria de deixar registrado isso já de plano. O tema que me foi proposto no dia de hoje foi a respeito dos aspectos constitucionais da monarquia parlamentarista, um modelo de Estado para o Brasil. Acho que isso tem um pouco de relação com a minha história de professor, né? Sou professor universitário e professor de Direito Constitucional e de Teoria Geral do Estado e da Constituição, e também acabou que o meu processo que me levou a ser monarquista, a me tornar monarquista, é um processo de certo modo interessante, que acho que talvez tenha sido um pouco o inverso da maioria dos monarquistas do Brasil. Eu, em 2009, comecei a dar aulas, ainda enquanto fazia o meu mestrado, fui convidado para lecionar uma disciplina de Teoria Geral do Estado e da Constituição, e estudando, aprofundando os meus conhecimentos em aspectos relativos à Teoria Geral do Estado e da Constituição, primeiro eu pude observar que o nosso sistema constitucional brasileiro, a organização do Estado brasileiro, ela é muito ruim, é uma organização muito falha, ao meu ver, é uma opinião minha, mas eu pude observar que da forma que está organizado os poderes, as relações entre os poderes, é uma relação que não permite este país desenvolver enquanto nação, desenvolver enquanto Estado, porque é uma amarra política que acaba propiciando a troca de ideologias no poder, ou a mantença, um projeto de poder e não um projeto de Estado. E eu não estou dizendo isso com relação a um partido Y ou X, mas porque o próprio sistema está organizado de maneira que acabe por perpetuar estas ideias. Primeiro aspecto foi eu identificar isso de maneira muito clara com uma análise científica, uma análise técnica, de acordo com a teoria que se apresenta, a teoria geral dos estados, não é nem a teoria do Estado brasileiro, mas quando a gente começa a estudar as várias possibilidades de um Estado enquanto instituição organizada, com a organização estatal, né, a gente acaba vendo que o modelo adotado no Brasil é um modelo muito ruim. E depois eu acabei me convencendo de que o parlamentarismo é um sistema muito mais efetivo do que o nosso presidencialismo, porque ele permite a coalizão, a boa relação, a harmonia entre o poder legislativo e o governo de maneira natural, de forma que o governo só governa se tiver o apoio do parlamento. No Brasil, o presidente é eleito de maneira desassociada do parlamento, e aí acaba havendo a necessidade de formar uma coalizão, aquilo que nós conhecemos hoje no Brasil como presidencialismo de coalizão, mas esta coalizão não acontece de maneira natural, acontece de maneira forçosa, mediante a troca de interesses, e o que já começa a dificultar uma boa governança de plano. Se por um acaso o presidente que é eleito de maneira autônoma, nós vamos abordar tudo isso no dia de hoje, mas só para fazer essa introdução, se o presidente não consegue a maioria do parlamento, ele dificilmente consegue governar este país nosso. E repito mais uma vez, não estou fazendo a referência a nenhum presidente atual ou passado, mas poderia inclusive fazer essa afirmação para os próximos presidentes do país, que nós nem sabemos ainda quem serão. Mas, de toda forma, ele vai precisar, se tiver sob a égide dessa nossa Constituição atual,
ele vai precisar de formar esta coalizão, e se não tiver este apoio do parlamento, ele dificilmente vai conseguir governar. Além desse aspecto, tem vários outros que contribuem para a identificação da nossa má formação enquanto Estado. Mas eu percebi que o parlamentarismo ele funcionava de maneira muito mais natural, de maneira muito mais sadia, mas ainda não estava convencido 100% de que o parlamentarismo no Brasil daria certo sobre a lógica da república. E aqui eu abro um parênteses para dizer que, neste momento da minha vida, eu até lamento dizer isso, mas eu nunca não tinha tido contato com a monarquia, achava a monarquia uma instituição ultrapassada. É engraçado até hoje, tendo o conhecimento que eu tenho, como os próprios livros de direito, de teoria geral do Estado, tratam a monarquia ainda como uma visão ultrapassada, não refletem aquilo que os estados monárquicos de hoje em dia são. Então é necessário, inclusive, atualizar a doutrina jurídica para que apresente uma visão mais atual do que é um Estado monárquico. Mas, enfim, eu, na época, ainda corrompido com esta visão comum que ensinam para a gente no colégio, eu achava a monarquia uma questão ultrapassada, nunca tinha tido contato nenhum com a monarquia, não sabia da existência de uma casa imperial do Brasil. Repito, falo isso de maneira vergonhosa, porque revela a minha ignorância, mas o fato é que eu também sou o produto deste ensino e desta, digamos assim, desta corrupção da verdade que a República, depois de instaurada no Brasil, promoveu, né? Uma distorção completa da verdade histórica deste país nosso. Mas, enfim, na época eu achava tudo isso uma questão ultrapassada, e de maneira que, a partir do momento em que eu ia aprofundando os meus estudos, a razão vinha à tona e eu começava a identificar a monarquia como a garantia do bom funcionamento do Estado brasileiro. E ainda no início, mesmo a verdade vindo e a razão falando mais alto, eu ainda confesso também que me acovardava um pouco de dizer que a monarquia era melhor para o nosso país, um modelo de Estado muito melhor, porque eu não ouvia ninguém falando isso no início do ano de 2010, meados do ano de 2010, pelo menos as pessoas que me cercavam naquela época, o mundo em que eu vivia, ninguém comentava sobre este assunto, e eu parecia ser o único a defender tal questão, de maneira que eu não falava publicamente sobre isso. Mas, a partir do momento em que eu fui estudando, chegou uma hora em que a razão gritou e eu tive que começar a defender publicamente, mesmo temendo olhares estranhos, mas eu comecei a falar abertamente que eu era monarquista e que a monarquia era melhor para o Brasil, ainda sem conhecer a verdadeira história do nosso país, sem ainda conhecer a vocação do nosso país, sem conhecer a Casa Imperial Brasileira, sem conhecer os grandes chefes que a Casa Imperial do Brasil já teve, inclusive que dá nome ao nosso congresso deste ano, né? Um século de grandes chefes da Casa Imperial do Brasil. E sem saber tudo isso, eu já estava convicto sobre o aspecto científico de organização estatal, de olhar no papel e ver como funcionava uma república, de ver como funcionava uma monarquia, de ver como funcionava um sistema parlamentarista, de ver como funcionava um sistema presidencialista, e chegar à conclusão racional de que a monarquia era melhor. Depois, o meu conhecimento foi se alargando, graças a Deus, e eu pude observar que hoje a monarquia é defensável, o retorno da monarquia ao Brasil é defensável sob diversos aspectos, que por si só, isoladamente, já justificariam o restabelecimento do regime monárquico, mas que juntos torna praticamente irrefutável qualquer argumentação, só uma pessoa muito afastada da razão para negar que, mediante uma conversa séria e racional, para negar que a monarquia é de fato o melhor para o nosso país. E aí eu comecei a me identificar como monarquista, até que em 2014 conheci a página da Promonarquia e fui cada vez mais me certificando de que essa é de fato
a solução para o nosso país, e a história do nosso país também, junto de todo este processo, demonstrou pelos vários episódios lamentáveis que a gente viu e vê ainda na nossa república, que nós estamos fadados ao insucesso se mantivermos esse sistema de organização estatal que nós temos hoje. Então, a minha ideia aqui é de abordar a temática dos aspectos constitucionais de uma monarquia parlamentarista dentro da minha área de atuação. Repetindo, é claro que é possível fundamentar e justificar o retorno da monarquia, a restauração do regime monárquico no Brasil, sob diversos aspectos distintos. E nós já tivemos exemplos disso, inclusive no evento de hoje, e também nos vários congressos que acontecem Brasil afora, feitos, né, organizados pelos círculos monárquicos, pelos círculos, e eu já tive a oportunidade de acompanhar alguns. Inclusive já palestrei aqui também no evento que aconteceu no Espírito Santo. Eu sou de Vitória, no Espírito Santo, e nós tivemos um evento aqui, foi maravilhoso, foi uma das experiências mais fantásticas da minha vida, estar ali trocando ideias com pessoas que de fato pensavam igual a mim. Mas, então eu vou abordar aqui, vou tentar fazer esta análise do tema dentro da minha especialidade, de maneira muito didática. Até peço desculpa porque pode ser que alguns dos nossos ouvintes já tenham essa bagagem intelectual ao ponto de se convencer de tudo que eu estou falando de maneira muito mais simples do que eu estou expondo. Mas eu gostaria de me dirigir àquelas pessoas que, por algum motivo, ou nunca tiveram contato com o tema, ou ainda estão na dúvida se a monarquia é o melhor regime para o Brasil. Então, vou fazer uma defesa de maneira geral para que eu possa mostrar para aquelas pessoas que ainda não estão convencidas de que o sistema parlamentarista monárquico é, de fato, o que tem de melhor para o Brasil. E aí vou fazer algumas ponderações que podem parecer simples para alguns, mas que vai ser de extrema valia para outros. Até porque também nós vivemos num regime presidencialista há tanto tempo que a nossa geração, a geração daquelas pessoas que nasceram sobre a égide de um regime presidencialista e acabaram vivendo toda a sua vida no regime presidencialista, não conseguem nem imaginar como é um sistema parlamentarista. Eu vejo isso dentro da universidade, que os alunos ou até mesmo os professores, é engraçado que professores às vezes formados em direito não conseguem visualizar de maneira prática como funciona o Estado parlamentarista, porque nascemos, crescemos num sistema presidencialista. Então isso se torna um pouco difícil de visualizar. E para mim, o ponto de início aqui da minha fala deveria ser a diferença do sistema presidencialista para o sistema parlamentarista. E aí eu já posso dizer que no sistema, aliás, dentro de um Estado de maneira geral, depois eu falo dos dois, mas dentro de um Estado de maneira geral, nós temos dentro do poder executivo, ou no Brasil se dividia na função de poder moderador e do poder executivo, mas basicamente 3 funções que normalmente são atribuídas ao poder executivo. Ou executivo lato sensu, tá? Só para distinguir aí da questão relativa ao legislativo ou ao poder judiciário. Mas é a função, essas 3 funções que normalmente são atribuídas ao poder executivo, não necessariamente na mesma pessoa. No sistema presidencialista que nós vivemos, as 3 funções estão reunidas na mesma pessoa, mas é justamente essa distinção que eu quero fazer. Mas existem 3 funções: a função de chefe de Estado, a função de chefe de governo e a função de chefe da administração pública. São questões distintas que, na cabeça do brasileiro, elas se confundem, mas são questões completamente diferentes. Nós temos instituições e funções relativas ao Estado, à nação, à pátria. Temos questões relativas ao governo, e o governo necessariamente faz parte da sua essência ser ideológico, e estou falando de ideologia no bom sentido da expressão, de ideológico no sentido de ter ideias boas, ideias para melhorar a vida das pessoas. E nós temos a administração pública, que não deveria ter um plano ideológico, mas tão somente um plano técnico de administração da coisa pública.
Então, se nós temos uma decisão de governo, é importante que compreendam essa distinção entre questões de Estado, questões de governo e questões relativas à administração pública. Questões relativas ao Estado não diz respeito às decisões de política pública. Questões envolvendo políticas de Estado dizem respeito a interesses da pátria, a defesa da pátria. Imagine que a defesa da soberania nacional, da soberania da Amazônia, por exemplo, do espaço da Amazônia como sendo algo inerente ao Brasil, não deveria ficar a cargo de uma ideia, de maneira que pudesse ser flexibilizado de acordo com aquilo que se pensa. A defesa da nação contra agressões estrangeiras, seja de qual tipo for, não é uma questão que está sujeito a uma ideologia X ou Y, é uma questão que está sujeita à soberania da pátria, da nação, do Estado, e deveria ser tratado de tal maneira igual, independentemente do partido ou da ideologia que ocupa o poder naquele país. Então nós temos a questão, as relações diplomáticas, entre estados. É muito ruim que as relações diplomáticas entre estados sejam estabelecidas com base em uma ideologia X ou Y, porque se temos governos de 4 anos, governos ideológicos da ideologia X ou Y de 4 em 4 anos, as relações internacionais, as relações diplomáticas daquele país com outros estados estariam sujeitos a mudanças radicais de 4 em 4 anos, e isso não pode acontecer, de maneira que um estado, o Brasil, por exemplo, ou qualquer outro estado, pudesse ter de 4 em 4 anos o seu grupo de amigos e o seu grupo de inimigos. Não, no âmbito internacional, deve prevalecer os interesses do país enquanto nação perante todos os outros estados, independentemente da ideologia que o seu outro estado tem. O Brasil, não gostaria de citar exemplos, mas o Brasil, até pouco tempo atrás, tinha um grupo de estados em que ele tinha preferência de manter as relações diplomáticas. E, atualmente, com a mudança de governo, nós rompemos todas as relações diplomáticas com aquele grupo de estados e formamos nossas alianças com outros estados de acordo com a ideologia predominante dentre esses estados. E não há uma política internacional horizontal que faça com que o Brasil tenha boas relações com todos os estados no âmbito internacional, sempre defendendo os interesses do Brasil enquanto nação e não os interesses do governo brasileiro. E aí já passo então a análise do governo, porque o governo ele é tipicamente ideológico e tem que ser tipicamente ideológico, não poderia ser diferente. O governo ele pode defender uma maior atuação do Estado, uma menor atuação do Estado, uma neutralidade do tamanho do Estado, uma não interferência do Estado em determinadas áreas ou uma maior interferência em outras áreas, e isso de acordo com os anseios da sociedade, porque a sociedade, o povo brasileiro que elege os seus governantes, né? E não só no Brasil, mas de maneira geral, dentre os países democráticos, e a maioria dos países democráticos do mundo, os mais democráticos do mundo, são monarquias, né? Mas dentre os países democráticos, você tem um governo feito pelo povo, um governo em que os interesses do governante refletem a vontade do povo. Então é natural que determinado momento da história de um país, o povo sinta a necessidade de corrigir determinados problemas sociais, em outro momento, uma vez corrigido aqueles problemas, o povo se interessa em corrigir outros problemas, e isso vai alternando dentro do governo as várias ideologias de acordo com a vontade popular. E a administração pública cuida da administração da coisa pública. Então imagine que se um governo decida vacinar toda a população, é necessário que a ação de governo de comprar vacinas e de ter dinheiro, ter recursos necessários para comprar essas vacinas, de achar as vacinas no mercado, de direcionar, tudo isso é uma questão relativa a uma decisão de governo. Agora,
a licitação para a compra da vacina por um melhor preço, a logística de distribuição das vacinas por esse território gigantesco, continental que é o Brasil, a alocação, a preservação das vacinas, dentre aquelas exigências para a boa preservação da vacina, né? Tudo isso é uma questão relativa à administração pública. Então, decidir, veja que, só para ficar claro a separação entre um assunto de governo e um assunto de administração. Decidir se nós montaremos hospitais, novos hospitais, novas universidades, da onde vão vir os recursos para montar uma nova universidade, ou se nós vamos privatizar as universidades atual, tudo isso é uma questão de decisão política, de decisão de governo. Então, o governo, de acordo com a sua ideologia de uma maior intervenção estatal ou uma menor intervenção estatal, ele toma as decisões políticas de acordo com a vontade do seu eleitorado, de acordo com aquilo que o eleitor elegeu o governo para fazer. E, uma vez tomada a decisão, por exemplo, de construir novas universidades do país, e uma vez também já garantido os recursos para isso, entra a administração pública escolhendo o local da universidade, fazendo a licitação para a construção do prédio, fiscalizando a empresa que ganhou. Depois essa administração pública vai ter que fazer concurso público para contratar os professores e os servidores administrativos da universidade, vai ter que fazer licitação para a compra de cadeiras e de materiais e de computadores. Veja que isso já não é mais uma decisão política. O político decidiu construir a universidade e destinou recursos financeiros para a construção da universidade. E a administração pública vai executar a decisão política de maneira técnica. Veja que a administração pública está relacionado a um tecnicismo, a construção técnica mais barata, a compra de equipamentos que servem à universidade pelo menor preço, a contratação de professores mediante um concurso público igualitário, com acesso para todos, preenchidos os requisitos necessários para virar professor, ou um hospital, enfim, o que seja. Pode ser um asfaltamento de rua. Se o governo decide construir novas rodovias ou privatizar as rodovias, e se ele resolve construir e ele consegue o dinheiro para essas rodovias, a administração pública depois vai fazer a licitação para uma empresa construir a rodovia, asfaltar, fiscalizar, ver se está cumprindo os requisitos do contrato de concessão e etc., de construção e etc. Enfim, a administração pública é que faz a gestão da coisa pública, enquanto o governo toma as decisões políticas relativas ao bem comum, e o chefe de Estado cuida de interesses da nação, interesses permanentes que devem necessariamente ser maiores do que o do governo. O governo é sempre temporário, porque o governo por si ele é temporário. O governo tem mandato para cumprir e há uma alternância no governo, de maneira que possa sempre a própria sociedade, que é quem elege o governo, possa alternar ali no poder de acordo com as suas pretensões, de acordo com aquilo que ele considera melhor para que o povo considera melhor para si, né? Então nós temos essas três questões inerentes ao Estado, interesses de Estado, também interesses políticos, interesses do governo, interesses da administração pública. A grande diferença entre o sistema presidencialista e o sistema parlamentarista é que no sistema presidencialista que nós vivemos hoje em dia, a função de chefe de Estado, de chefe de governo e de chefe da administração pública está concentrada na mão de um único indivíduo, de um único cargo, que é o presidente da República. Então, o presidente da República ele cumula nele essas três diferentes funções que, na maioria do mundo, não é cumulada na mesma pessoa. Nós vivemos aqui no Brasil já há bastante tempo sobre a égide de um presidencialismo, como eu disse há pouco, e nós já perdemos a capacidade de distinguir essas funções, como ocorre na maioria dos países do mundo, dos países democráticos do mundo, uma diferença entre o chefe de Estado, por exemplo, e o chefe de governo. Então, no Brasil, está concentrado na mão do presidente da República a função de chefe de Estado
então é o nosso presidente que representa o país internacionalmente, celebra tratados ou deixa de participar de tratados. O nosso presidente é que discursa em organizações internacionais, celebra acordo entre países relativamente aos interesses da nação, e também é o nosso presidente que governa, que toma as decisões relativas às políticas públicas para a melhoria do bem-estar social dentro da sua função de chefe de governo, e ele também administra o país fazendo licitação, celebrando contratos públicos, contratando servidores, dando férias a servidores. Tudo isso está concentrado na figura do presidente da República, e já antecipo, é uma quantidade de poderes na mão do presidente da República, sobretudo dentro de uma federação como a brasileira, que a maioria dos poderes está no âmbito da União, no âmbito federal. Então acaba que o presidente da República ele concentra nele uma quantidade absurda de poder que não seria saudável a nenhum país do mundo. Mas no sistema parlamentarista, só para fazer a contraposição aqui, há uma distinção entre o chefe de Estado, o chefe de governo e o chefe da administração pública. Tem países que até diferenciam o próprio chefe da administração pública do chefe de governo. A maioria dos países do mundo concentra na figura do chefe de governo também a função de chefe da administração pública, mas não necessariamente isto é uma exigência. Pode haver aí uma separação, pode haver 3 pessoas distintas, um como chefe de Estado, outro como chefe de governo e outro como chefe da administração pública, ou pode concentrar dentro do sistema parlamentarista o chefe da administração pública e o chefe de governo na mesma pessoa. Mas o ponto principal é a separação do chefe de Estado. Numa república parlamentarista, nós temos um presidente como chefe de Estado e um primeiro-ministro. Normalmente aí depende da nomenclatura que é dada no Brasil. No Brasil Império nós tínhamos o presidente do Conselho de Ministros, mas normalmente o que as pessoas costumam ouvir nos jornais e etc. é a palavra, a expressão primeiro-ministro, mas o primeiro-ministro como chefe de governo e o presidente como chefe de Estado. Numa monarquia parlamentarista, nós teremos o rei ou o imperador como monarca, de maneira geral, como chefe de Estado, e o primeiro-ministro ou presidente do Conselho de Ministros, para fazer referência aqui às nossas tradições, presidente do Conselho de Ministros como o chefe de governo e chefe da administração pública. E ainda poderíamos ter, se fosse o caso, uma outra divisão ainda do chefe da administração pública sendo uma pessoa técnica. Então, só para ficar claro, é fundamental que o chefe de Estado seja neutro com relação à política ideológica. O chefe de governo é essencial que ele seja ideológico, é natural que seja ideológico dentro de uma democracia. Há ideologias, há ideias e há uma necessidade. Talvez não houvesse uma necessidade de uma pluralidade de ideologias como ocorre no Brasil com essa quantidade absurda de partidos políticos que nós temos aqui. Mas isso é outra questão, mas o fato é que a ideologia é natural ao sistema de governo e a administração pública precisa ser técnica, necessariamente técnica. Não se constrói uma universidade favorecendo grupos ideológicos, não se faz concurso público favorecendo grupos ideológicos, não se faz compra de material privilegiando empresas parceiras e etc. É necessário que haja uma análise e uma aplicação técnica dentro da administração pública. Então, o sistema parlamentarista, pessoal, no sistema parlamentarista, aliás, me permita aqui voltar ao sistema presidencialista, para dizer que o presidente da República, que cumula essas funções de chefe de Estado, da administração pública e de chefe de governo, ele é eleito para um mandato por tempo certo e determinado, independentemente do legislativo. E agora reparem que eu estou falando da relação que o poder legislativo tem com o poder executivo. O presidente da República, dentro do sistema presidencialista, ele é eleito por um mandato
para um mandato por tempo certo, e o parlamento, o legislativo, também é eleito para um mandato por tempo certo, e eles são independentes. Há uma independência do poder executivo com o poder legislativo, de maneira que eles são eleitos e têm mandatos próprios. Entretanto, todos nós sabemos que não há governo sem o apoio do parlamento, e aqui eu volto àquela ideia da do presidencialismo de coalizão, que nós temos o hábito de falar aqui no Brasil, que o presidente da República necessita do apoio do parlamento para governar. Isso porque ele não consegue, naquelas decisões políticas de construir universidades, ou de privatizar universidades, de fazer reformas tributárias, de fazer reformas administrativas, de promover reformas relativamente à gestão do Estado para atender ao bem comum, ele não consegue fazer isso sem o apoio do parlamento. E ele precisa conquistar o apoio do parlamento de alguma maneira. Quisera eu, no plano utópico, talvez, que o parlamento e o executivo estivessem comprometidos de fato com o bem da nação para promover os debates e aprovar os projetos que ambos, independentemente das suas paixões políticas, entendessem que fosse melhor para o país, melhor para a população. Mas a gente sabe que nem sempre isso é verdade. Nós não podemos ficar nesta ilusão utópica de que haverá um comprometimento de fato, tanto do legislativo quanto do poder executivo, para a aprovação daqueles projetos que são necessários para o bem da nação. Então, acaba que o poder executivo precisa conquistar o apoio do parlamento. E a nossa história, a nossa curta história, não precisa nem voltar muito, mas na nossa história, já aqui no período de redemocratização de 88, nós já temos vários casos, enfim, lamentavelmente, de denúncias e de condenações pela compra deste apoio ao parlamento. Mas veja que eu não estou dizendo necessariamente que isso funciona de maneira ilícita, eu estou dizendo que isso acontece pela natureza das coisas. O nosso próximo presidente, que eu nem sei quem é, eu posso afirmar que ele vai precisar do parlamento para governar, e ele vai precisar conquistar este apoio do parlamento de alguma maneira. Na maioria das vezes ocorre mediante concessão de cargos, o que é péssimo. E cargos, na maioria das vezes, cargos da administração pública. Então veja que o plano ideológico, o chefe de governo, acaba por usar a administração pública, que deveria ser técnica e independente, para adquirir o apoio do parlamento, do legislativo. No parlamentarismo, no sistema parlamentarista, basicamente cada partido apresenta um plano de governo, isso no âmbito do governo, tá? Apresenta um plano de governo para os próximos anos, e o povo vota ali, basicamente, falando de maneira simplista, né? Vota naquelas ideias, naqueles ideais que eles preferem diante das opções que têm. Então é formado um parlamento, o legislativo, como se fosse fazendo uma expressão, o Congresso Nacional seria formado, e dentro do Congresso Nacional nós teríamos vários partidos, e aquele partido que recebeu o maior número de votos, ele, se tiver a maioria das cadeiras, isso pode acontecer, se aquele partido que teve a maioria das vagas, né? Nós temos um número de vagas, temos 513 deputados e 81 senadores, isso não necessariamente precisaria ser mantido, mas o fato é que nós temos 513 deputados e 81 senadores no Brasil atualmente. E aquele partido que alcançou o maior número de vagas dentro do parlamento, ele formaria o governo, ele elegeria o primeiro-ministro, normalmente o seu presidente, o líder do partido, é eleito. Também não há uma regra quanto a isso. Normalmente, o líder daquele partido que venceu as eleições, ele é eleito primeiro-ministro pelo parlamento. Ou, se o partido que teve mais votos não tem a maioria do parlamento, ele então faz algumas negociações na elaboração de um plano de governo. Um plano de governo é uma proposta de governo para aquela legislatura, para aquele período do mandato ali daqueles parlamentares, e aí faz alguma concessão com outro partido que se alia, e aquele outro partido vai exigir
não cargos, mas trocas no plano de governo, uma adequação da sua ideologia àquela ideologia que estava ali prevista no plano de governo, e aí até que se forme a maioria do parlamento. Uma vez formada a maioria do parlamento por uma coalizão entre os partidos, o primeiro-ministro ou o presidente do Conselho de Ministros é eleito para governar o país. Então veja que o governante do país no sistema parlamentarista, ele sai do legislativo, do parlamento, e necessariamente ele precisa contar com o apoio do parlamento para governar. Então há um requisito básico dentro do sistema parlamentarista, que é o apoio do parlamento ao primeiro-ministro e o apoio do primeiro-ministro ao parlamento, porque eles só existe primeiro-ministro se houver maioria no parlamento, e havendo maioria no parlamento, as leis são aprovadas. Claro que a depender da lei, a depender do modelo daquilo que se está propondo, que o primeiro-ministro está propondo no parlamento, a depender da lei, do conteúdo, pode haver ali algumas discussões de acordo com os partidos, mesmo dentro da maioria, mas pressupõe que dentro da maioria, que elege o primeiro-ministro ou o presidente do Conselho de Ministros, há um consenso e, portanto, há um apoio mútuo entre eles. Se por qualquer razão, pessoal, se por qualquer razão o parlamento perde o apoio do primeiro-ministro, o primeiro-ministro tem condições de convocar novas eleições. Olha que interessante. Se o parlamento não tem mais o apoio do primeiro-ministro, o primeiro-ministro pode convocar eleições legislativas antecipadas. Isso significa que aqueles parlamentares, eles perdem o cargo ou vão tentar se reeleger, vão ter que justificar para o seu eleitorado por que eles devem ser reeleitos. Ou, se o primeiro-ministro não tiver mais a confiança do parlamento, o parlamento pode, de maneira natural, exonerar o primeiro-ministro e nomear um novo primeiro-ministro. Então veja que, ao contrário de um processo de impeachment em que o parlamento, que é eleito de maneira independente, tira o presidente da República do cargo, dentro de um sistema parlamentarista, tanto a dissolução do parlamento e a convocação de novas eleições, quanto a exoneração do primeiro-ministro, a troca do primeiro-ministro, acontece de maneira natural porque faz parte da tipicidade do regime. É normal que isso aconteça. É normal que aconteça dentro de um sistema parlamentarista primeiro, o apoio, e uma vez que não haja mais apoio entre parlamento e presidente do Conselho de Ministros, o chefe de governo, esta troca é feita de maneira natural. E aí, quando eu disse lá no início da minha fala que eu ainda vendo que o parlamentarismo era um sistema mais adequado para o Brasil, eu tinha medo, a minha visão era de haver uma troca de interesses não muito lícitos entre parlamento e primeiro-ministro, de maneira que o parlamento, tendo o apoio do primeiro-ministro e o primeiro-ministro tendo o apoio do parlamento, era necessário, eles poderiam, eventualmente, como tem a maioria, aprovar as coisas ao contrário da vontade popular. O povo não estaria atendido por uma eventual troca de objetivos do parlamento ou uma distorção dos interesses do parlamento em relação àquilo que o povo o elegeu. No sistema presidencialista, isso já ocorre, porque como o presidente da República é eleito para um mandato por tempo certo e também o parlamento é eleito para um mandato por tempo certo, então ambos são eleitos e permanecem no cargo independentemente de cumprir ou não a vontade do povo. No sistema parlamentarista, como tudo gira em torno de um plano de governo, tanto o parlamento quanto o primeiro-ministro têm obrigação de cumprir o plano de governo. Só que se eles descumprem e por um apoiar o outro, ou se eles descumprem e contrariam a vontade do povo, haveria então a figura do chefe de Estado neutro, neste caso o monarca, para garantir o bom funcionamento. Porque se nós tivéssemos uma república parlamentarista no Brasil, o presidente da República, ele também teria viés ideológico, ele também teria um apego ideológico e poderia colocar ele, o presidente, o chefe de Estado, as suas ideologias acima da vontade do parlamento e acima da vontade do primeiro-ministro. O chefe de Estado, neste caso no sistema parlamentarista, ele também pode exonerar o primeiro-ministro
caso o primeiro-ministro não cumpra o plano de governo eleito pelo povo, ou também pode exonerar, dissolver o parlamento e convocar novas eleições caso o parlamento não cumpra o plano de governo eleito pelo povo. Então veja que sempre quem elege o plano ideológico, o governo e o parlamento, é o povo. O chefe de Estado, o monarca, neste caso, ele é independente, ao contrário de um presidente da República que possui viés ideológico, ele é independente e neutro para garantir a vontade popular. Não é à toa que dentro dos países mais democráticos do mundo, se você pega a lista dos países que têm o maior índice de democracia, ou seja, que a vontade do povo é mais bem preservada, a maioria, a grande maioria, são países monárquicos, porque é, o chefe da Casa Imperial, o monarca, ele tem a função constitucional de garantir o cumprimento do plano de governo e a estabilidade da nação, além daquelas funções relativas à sua chefia de Estado, de representação do país, de cuidado com as relações diplomáticas internacionais, de defesa da pátria, ele ainda tem a função de fiscalização do cumprimento do plano de governo eleito pelo povo. Então, dentro de sistemas parlamentaristas, o parlamento e o chefe de governo, o presidente do Conselho de Ministros, eles não teriam a audácia de propor coisas ou de fazer coisas tal como a gente vê no Brasil, porque há uma independência do mandato de maneira que ninguém possa tirar um senador que contraria os interesses do seu eleitorado, de maneira que um parlamento eleito para um mandato possa ser dissolvido no sistema presidencialista. No sistema parlamentarista, tudo isso acontece de maneira natural. O chefe de Estado teria a função de garantir o bom cumprimento do plano de governo e o bom funcionamento das instituições. Que instituições? O Poder Legislativo, o Parlamento e o governo. Então, ele garante o bom funcionamento do parlamento e do governo, ou dissolvendo, ou tão somente, na maioria dos casos, nem precisa dissolver, é só a hipótese de poder dissolver trava o parlamento a não fazer aquilo que o próprio parlamento sabe que é errado. Então, pessoal, nós temos um sistema parlamentarista como um sistema que vá garantir a soberania do povo brasileiro dentro de um regime democrático, de maneira que o chefe de governo possa tomar as decisões daquilo que é melhor para o bem-estar social da sua população, e a monarquia é a garantia de bom funcionamento de tudo isso, e também a garantia de que o governo nem o parlamento irão alterar, irão, como é que eu posso dizer, corromper os planos de nação e os planos de Estado que se tem para um país. O Brasil, nitidamente, é um Estado maravilhoso e nós não podemos ficar pensando em projetos de governo de 4 em 4 anos, como se a história de um país fosse uma coxa de retalho que pudesse costurar pedaços independentes. Nós precisamos ter um projeto de nação que é garantido pelo chefe de Estado, uma identidade nacional, a mantença daqueles valores que fundaram a pátria enquanto nação. Isso tudo é garantido pelo chefe de Estado quando o parlamento e o primeiro-ministro tenta subverter essas questões, botando os seus interesses políticos acima do interesse da nação. Eu estou convencido de que este modelo é o modelo melhor para que o Brasil avance. Se a gente analisar o nosso sistema presidencialista atual, nós temos, como eu disse, a função de chefe de Estado, chefe de governo e chefe da administração pública, de maneira que o presidente faça as relações internacionais, e eu não estou falando do nosso atual presidente, qualquer presidente vai estabelecer relações internacionais de acordo com as suas ideologias políticas. Nós teremos um governo ideológico, isso é natural, não há problema, mas há um emparelhamento da administração pública com base nas suas ideologias políticas. Então, o chefe de governo ele toma a administração pública como reduto da sua ideologia e contamina toda a máquina pública com tantas estatais que nós temos, com pessoas e cargos comissionados para acomodar os seus defensores ideológicos dentro do Estado.
E há ainda para piorar tudo isso no nosso sistema atual, nós temos esse chefe de Estado com viés ideológico indicando ministros para o Supremo Tribunal Federal e não acreditem, não, isso é natural, não deveria ser, mas é natural que esse chefe de Estado com o poder de indicar ministros para a Suprema Corte indique alguém que é emparelhado ideologicamente com ele, e não estou, mais uma vez, dizendo a nenhuma experiência passada, eu posso afirmar que isso vai acontecer no futuro. E porque ele é, por si, o presidente, ele é ideológico no Brasil, ele tem um viés ideológico, seja de ideologia A, B ou C, ele vai indicar para a Suprema Corte juízes emparelhados, alinhados com a sua ideologia. Então há uma contaminação do Poder Judiciário, há uma contaminação da administração pública, há uma contaminação do governo pelo viés ideológico, e o que acontece quando se troca os governos dentro do sistema presidencialista é tão somente a substituição daquele emparelhamento estatal da ideologia anterior para a nova ideologia. Então demite-se todo mundo, contrata todo mundo de acordo com a nova ideologia, e o Estado brasileiro fica aí entregue a questões ideológicas, a uma substituição de projetos de 4 em 4 anos, e não há, definitivamente não há, um projeto de nação. Então, para respeitar aqui o tempo que me foi dado, porque já estou encerrando aqui, esgotando o tempo que me foi dado pela organização do evento, eu gostaria de concluir dizendo que, além de todos esses aspectos relativos à organização estatal, a bom funcionamento do Estado, que a monarquia parlamentarista propiciaria, nós temos uma série de outras questões que poderiam ser ditas e que, pela minha experiência aqui dentro de sala de aula e quando faço a defesa da monarquia no âmbito acadêmico e etc., ou social, coisas do tipo, mas e se o rei extrapolar os poderes dele? Olha, os poderes do rei estão definidos na Constituição, é uma monarquia constitucional, como o título da minha palestra diz. É claro que os poderes do rei também estão sujeitos a um controle de constitucionalidade, mas, isso é muito importante que seja dito, que existe dentro das funções da coroa coisas que são de discricionariedade do poder moderador, do nosso poder moderador, e eu defendo que se mantenha o poder moderador por uma questão de tradição. Então há questões de mérito do poder moderador que não pode haver controle, assim como existe questões de mérito relativa à política que o poder judiciário não pode intervir. O poder judiciário não faz controle sobre o mérito da decisão política, assim como não faria controle sobre os méritos da decisão da coroa de vetar um projeto, de defender os interesses da nação, de manter os valores de o Estado, os valores que fundaram essa nossa pátria. Então, assim, existem uma série de questões que são importantes, mas dentro de uma monarquia constitucional, a Constituição ainda está acima de tudo, e o próprio monarca, o poder moderador, também é um garantidor da Constituição. Nós temos, para encerrar aqui, que me restam poucos minutos, eu gostaria de destacar que eu, Felipe, sou um monarquista convicto, tanto sobre o aspecto científico, que eu acabei de colocar aqui, mas também sobre o aspecto vocacional, sobre o aspecto histórico. A história do nosso país é fantástica, o nosso país, de maneira geral, é um país fantástico, tem tudo para crescer. Dom Bertrand vive dizendo que nós temos problemas políticos, isso é verdade, mas a nação é fantástica e eu tenho certeza disso. Então eu gostaria de encerrar aqui me colocando à disposição da nossa pátria. Eu me considero um patriota, tenho orgulho de ser brasileiro, embora por vezes os problemas políticos nos causam uma angústia grande, e eu ainda assim tenho orgulho de ser brasileiro. Eu quero que essa nação dê certo, não por mim, mas pelo povo brasileiro, pelo bem, pela história do nosso país, pela grandeza desse país. Então eu me coloco à disposição da pátria, me coloco à disposição da família imperial, da Casa Imperial Brasileira, da pró-monarquia, enfim, à disposição de todos vocês. Os nossos ouvintes também que quiserem aí entrar em contato comigo, estou à disposição. Mais uma vez destaco a minha felicidade e tenho a certeza, absoluta certeza, de que
os chefes da Casa Imperial do Brasil sempre estiveram prontos para assumir a responsabilidade que esta função, que este cargo exige deles. Tive a oportunidade de conhecer Dom Antônio e de conhecer alguns dos membros, né, da Casa Imperial Brasileira, e tenho certeza que todos estão prontos para assumir a responsabilidade, caso o Brasil venha a chamar aí a restauração da monarquia. Eu trouxe muito para isso porque eu quero bem na minha pátria. Então, um abraço para todos, encerro aqui cravado com o tempo que me foi dado e que Deus abençoe o nosso país, a nossa pátria. Um abraço a todos.